Fala, segundo! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física com o nosso tema dos esportes. Segundo, uma coisa muito importante. Hoje é a nossa última semana, tá, de aulas dessa unidade dos esportes em Educação Física, tá bom? Então, é importante que vocês entrem lá no Conexão Digital. Quem tem atividade faltando, fazer as atividades, tá? Não deixar nada para depois, porque nós vamos iniciar na próxima semana novos temas, novas atividades, e isso pode acabar confundindo aqueles ou aquelas que ainda não fizeram as atividades anteriores, tá bom? Então é importante que vocês entrem lá, façam as atividades, vejam as videoaulas que ajudam a fazer as atividades, tá bom? Dão uma base para vocês pensarem sobre o que está proposto na atividade do nosso fórum, tá bom? Então é importante que vocês façam esse movimento lá na plataforma do Conexão Digital, tá certo? Hoje, a nossa aula aqui ela vai ser muito tranquila, muito de boa. Por quê? Porque nós vamos passar novamente, né, repassar pelos temas que nós discutimos durante essa unidade dos esportes, tá? E aí eu trouxe aqui 3 tópicos para conversar rapidamente com vocês, que são coisas importantes que nós passamos e são coisas muito bacanas que nós conseguimos discutir aí durante o nosso durante essa passagem da unidade pelos esportes, né, e pensando nas profissões, tá certo? Então a primeira coisa foi a diferença entre um esporte e a atividade física, tá? Então ou o esporte e os jogos, né, esportes e brincadeiras, tá? Nós vimos que existe uma diferença nisso, né? Então, mas professor, a atividade física não está no esporte? O esporte também não é uma atividade física, né? Professor, o esporte também não é um jogo ou alguma coisa assim? Pode ser, mas existem diferenças entre um e outro, tá? Então, quando nós falamos em atividade física, quando nós falamos em jogos, quando nós falamos em brincadeira, nós estamos falando de atividades que nós fazemos, né? De jogos que a gente joga e depois não joga de novo, uma brincadeira que a gente faz na quadra, por exemplo, da escola, uma atividade física que a gente precisa fazer, um esforço físico para buscar alguma coisa, para pegar alguma coisa que chegou no nosso portão. Isso é uma atividade física, isso é um esforço, isso são brincadeiras, isso são jogos, tá? Diferente de uma visão esportiva de alguma prática que a gente tenha, como por exemplo do futebol, como por exemplo da natação, né? Como por exemplo da dança, que algumas pessoas falaram. Existe uma diferença entre ter um treino em relação àquele esporte, né? Em relação àquela prática, fazer aquilo, por exemplo, 3 vezes por semana, né? Participar de alguma disputa, participar de algum campeonato, ter um compromisso com aquela prática, né? Ter materiais específicos, né? A gente vai falar disso mais pra frente, ter materiais específicos para a realização dessa prática, ou seja, uma pessoa que faz o esporte, por exemplo, do futsal, ela não pode chegar lá na escolinha de futsal ou em algum outro lugar, ou faz futebol de campo, chegar no campo sem uma vestimenta, sem um material adequado, né? Só pra... Aliás, ela até pode, mas isso se ela estiver fazendo ali um jogo, se ela estiver fazendo uma brincadeira, uma atividade física. Quando ela tem uma relação esportiva com essa prática, exige um pouco mais de compromisso, uma seriedade diferente em relação à prática, tá bom? Então isso é uma coisa importante que precisa ficar guardada aí na nossa cabeça, tá certo? Outra coisa importante que nós discutimos foi a questão do esporte profissão, né? Então, não existe só a prática do esporte pela prática do esporte. Tem pessoas que têm o esporte como uma profissão. E aí nós discutimos que a profissão, discutimos o que era a profissão. E entendemos que a profissão é um trabalho, né? Então tem pessoas que trabalham com o esporte, ou seja, elas recebem um dinheiro, né? Elas recebem salários para poder se dedicar àquela prática, para poder praticar aquilo e só aquilo, treinar aquilo, ter os seus materiais específicos para aquela prática, tá bom? Então existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de eu praticar um esporte porque eu gosto, mas também existe a possibilidade de eu ser um profissional do esporte, né? De eu ter um salário, né? De eu ter um patrocínio em relação àquele esporte e poder me dedicar somente a ele, tá?
E aí foi então que por causa disso que nós começamos a discutir a questão dos materiais do esporte, né? Por quê? Porque se eu recebo um salário, se eu tenho dinheiro ou se eu tenho um patrocínio, né, e eu quero investir nessa prática, eu posso comprar esses materiais, eu posso receber esses materiais, né, dos meus patrocinadores, ou eu posso comprar com o salário que eu recebo do meu trabalho, que é o esporte, tá? E aí por isso que nós passamos e nós vimos os materiais de cada um, todo mundo trouxe o seu material, mostrou uma chuteira, mostrou uma bola, mostrou uma roupa, né? São nossos materiais esportivos. Vocês, como ainda não são profissionais do esporte, provavelmente ou ganharam de algum familiar ou compraram esse material, tá? Né, o pai ou a mãe de vocês ou algum familiar comprou esse material para vocês, tá? Mas se alguém, por exemplo, decidir que quer ser esportista profissional de alguma prática, esses materiais mais específicos, eles são necessários. E aí se um dia você tiver algum patrocínio, alguém que invista na sua prática, você pode até mesmo ganhar esses materiais específicos aí do esporte. Tá certo? Então foram esses temas principais que nós passamos, né? E que surgiram várias outras coisas pra gente pensar também, tá bom? A relação do esporte e da atividade física ou de um jogo, de uma brincadeira, o esporte profissão e a questão dos materiais relacionados ao esporte, tá bom? Essa foi a nossa revisão e aí nós vamos continuar discutindo isso nas nossas aulas de chat, tá? Eu quero ver como é que isso ficou claro e se isso ficou claro pra todo mundo, tá certo? Então, pessoal, não deixa de assistir essa aula até o final, não deixa de entrar lá no Conexão Digital para fazer as atividades que estão faltando, se tiver alguma atividade faltando, tá certo? E aí nós nos vemos então na próxima aula ao vivo. Valeu? Então, aquele abraço segundo, até mais!